Sexo também é fantasia, e muita, e para qualquer pessoa, cadeirante ou não. Claro que não é fácil falar e muitas vezes é um assunto tabu. E dentro desse universo de desejos, a gente encontra o devoteísmo. Vocês nunca ouviram falar? Os devotos são pessoas que sentem atração por pessoas com deficiência. Fetiche? Uma fantasia como qualquer outra? Não importa, é tudo uma questão de escolha. Se pararmos para pensar na quantidade de pessoas que existem no mundo, é fácil chegar à conclusão de que existem muitas opiniões e gostos diferentes. Quando se fala em sexo, também percebemos que não existem limites. E é aí que se encaixa um grupo de pessoas que possuem um desejo pouco falado e muito polêmico: a atração por pessoas com deficiência. A prática se chama devoteísmo e não depende de orientação sexual. Eles se chamam devotos e se sentem atraídos por acessórios nada convencionais, como essa bengala ou uma cadeira de rodas. No Brasil, o assunto ainda é pouco conhecido e é na internet onde as discussões acontecem. Fóruns virtuais, salas de bate-papo, blogs. O ambiente virtual é utilizado para tirar dúvidas, matar a curiosidade e até marcar encontros. O tema parece novo, mas no cinema várias produções já trataram sobre o devoteísmo. Encaixotando Helena, de 1993. Crash, Estranhos Prazeres, de 1996. Crime Delicado, filme brasileiro de 2005. A Pele, um filme de 2006. Devotee, de 2008, um filme bem específico sobre o tema. E Quid Pro Quo, de 2008. Carlena Weber, que namora há 2 anos, descobriu o devoteísmo quando completava 5 anos na cadeira de rodas. Ela já teve experiências com um devoto que conheceu pela internet e afirma que nas redes sociais há todo tipo de manifestação, inclusive o preconceito de pessoas com deficiência que são contra esse tipo de relacionamento. Geralmente no Facebook eu recebo recados assim, ó: não adiciona fulano tal porque ele é devotee. Como tratando o devotee como se fosse uma classe marginalizada, e eu não enxergo dessa forma. Eu acho que tu pode adicionar o devotee como um amigo, né? Isso vai da tua opção. E tu vai conversar com ele, vai ver se é um cara interessante, se é um cara legal. Se tu tá afim de investir, investe. Se tu não tá afim, não investe. Acho que as gurias, as minhas amigas cadeirantes no geral, são bastante preconceituosas nesse sentido. Eu acho que se tu fica só com devotee, aí tudo bem, aí tu pode te questionar: bom, não tô legal. Mas se tu é uma guria que tá com a cabeça aberta, né? Tu tem relacionamentos tanto com pessoas que são devotees como homens que não são devotees, tá ok. A sexóloga Jaqueline Brendler afirma que o termo devoteísmo não é reconhecido pela ciência e reflete sobre a criação de rótulos. O ser humano, ele é muito múltiplo. Ele é capaz de sentir atração, digamos, por uma mulher loira de 1,80 m, ruiva, que não é o padrão, por exemplo, no Brasil, não é o padrão comum. Mas então, será que nós podemos, tu entende, achar que, como não é o padrão comum, então é uma exceção, também poderia ser um devoto? Porque né, se estão colocando rótulos em todas as pessoas que se excitam com pessoas com deficiência física, né, ou com pessoas diferentes, vamos falar assim, uma loira, uma ruiva de 1,80 m não é comum no Brasil, ela também é uma minoria. Acredito sim que é um rótulo que exclui, até porque a maioria, isso eu tenho certeza que a maioria das pessoas não deve achar normal. Homens que se sentem atraídos, né, por mulheres com deficiência, mas isso está muito ligado à própria história das pessoas com deficiência, né? Durante muito tempo a gente não teve trabalho, a gente não teve acesso à escola, então se tu vai gostar de pessoas que durante muito tempo foram excluídas, todo mundo acaba enxergando como uma coisa que é de outro planeta, que não é normal, né? O mundo que vivemos hoje vive de padrões. Celebridades do mundo inteiro ditam um modelo ideal da simetria e levantam uma questão controversa relacionada ao devoteísmo.
o devoto estaria se aproveitando de uma condição vulnerável da pessoa com deficiência? Escute a opinião de uma devota. Quando você usa o corpo que tem deficiência como para te dar prazer, é como se você estivesse maculando uma coisa, sabe? É como se o corpo com deficiência não tivesse ali para te dar prazer, mas sim pena. E isso também é uma grande bobagem, assim, porque é óbvio que a gente não tira a dificuldade, né, do corpo com deficiência. A gente sabe que tem dificuldades reais, assim, de locomoção e de adaptação e tal, mas isso não significa que a pessoa não tenha prazer e não queira ter prazer e dar prazer para outras pessoas. Carlena possui diversos amigos na internet que se autodenominam devotos. Tentamos conversar com um deles. Agora a gente entrou no meu MSN e eu tenho no meu MSN um amigo que ele é devoti. Ele mora em Portugal e eu tô perguntando para ele se ele aceita conversar um pouquinho com a gente sobre a questão do devoteísmo. E ele respondeu que sim. E aí eu perguntei para ele se ele considera a questão do devoti uma doença, uma fixação. E ele respondeu que a maior parte sim, porque fixa o olhar somente na doença. E que ele tem uma certa admiração por essas pessoas, talvez porque ele teve um amigo de infância que ficou tetra e que ele fica muito revoltado quando as pessoas com deficiência são tratadas como coitadas, ou de uma maneira diferente. É um tema polêmico e que com certeza ainda será muito discutido. A sexualidade de pessoas com deficiência existe sim, e a atração por elas também. O que precisa existir é o respeito e a satisfação com a vida afetiva. Só vai existir, digamos assim, pedido de ajuda quando existir sofrimento, quando essa pessoa for discriminada pelo gosto dela. Se ela precisar da ajuda de um terapeuta para lidar com a discriminação dela e seguir adiante esse namoro com a pessoa que ela escolheu, seja negra, de olho azul, de 1,50 m, ruiva, de 1,80 m, ou uma pessoa paraplégica, ela vai ser bem-vinda em todos os consultórios. Mas o ideal é que a sociedade não discriminasse, que a sociedade deixasse as pessoas ter a sua sexualidade em paz. Você fica agora com o quadro